Olá pessoal, tudo tranquilo? Como prometi pessoal do Facebook, lá na nossa página Receitas e Vídeos, mostrei uma foto do estudo que a gente fez onde eu trabalho aqui na Alemanha. Então vou mostrar para vocês de novo como fazer a receita completa, um passo a passo muito tranquilo, muito fácil. Basta um pouco de delicadeza e paciência, que não tem nenhum segredo. Na verdade, a receita de estudo em si tem diversas variações. Como você pode ver aqui, essa é uma que eu particularmente gosto de fazer. No meu trabalho eu faço de uma maneira um pouco diferente, que eu não uso ovo, eu uso água, somente água, mas eu particularmente gosto do sabor e da textura do ovo na massa, principalmente da cor que a gema dá nela, fica mais amarelada, bonita, etc. Mas basicamente a massa consiste em farinha de trigo comum e água e um pouco de sal. Algumas receitas incluem ovo, algumas incluem azeite ou óleo ou variações de gordura de modo geral. Mas o que eu vou fazer aqui, tenho 150 gramas de farinha de trigo, que eu tenho um ovo, mais ou menos 50 gramas, que tem 2 pitadas de sal, que eu tenho 20 ml de água, e que eu tenho 2 colheres rasas de azeite. Então nossa tática aqui, vamos misturar a massa. Como vocês podem ver aqui, eu comecei a misturar a massa, ela está um pouco seca ainda, vou acrescentar um pouco mais de água. Bom, a massa uniu já, vamos tacar aqui na bancada. Vou fazer só uma mescla da massa em geral, só para ela ter uma união melhor, não precisa sová-la muito. E aqui, depois que ela uniu legal os ingredientes, você não precisa sovar ela de verdade não, só você vai ter essa textura mais firme, tá um pouco pegajosa ainda, mas vai acabar com a batida. Então tem duas maneiras de amassar a massa de estudo geral, que uma amassar da maneira normal, ou na batedeira, por exemplo, até ficar uma massa uniforme, firme, deixar ela descansar. E a outra que tem um aqui que eu particularmente gosto de fazer, acho que é a textura mais fácil de você abrir a massa, que também é chamada massa das 100 batidas, que eu vou bater na bancada, como isso 100 vezes. Pode contar. Se você reparar que a massa já não está tão pegajosa mais, tá vendo? Já bateu já 20, quase 30 vezes, já começa a unir mais, hidratar mais a farinha com a água. Então vou pegar o resto dos grãos que estão aqui do lado, vou continuar batendo. Muito bem, depois das 100 batidas, o que eu vou fazer aqui, só vou deixar bonitinho aqui. Eu vou agora enrolá-la aqui num plástico filme, que está bem lisa e homogênea. Vou rolar no plástico filme, deixar descansar por mais ou menos meia hora. Já vai relaxar um pouco o glúten, vai abrir da maneira que a gente quer. Beleza? Muito bem, se a sua massa no caso ficar um pouco mais seca, um pouco mais molhada do que a textura que eu mostrei para vocês aqui agora, não tem nenhum problema também. Terá variações com a receita, claro. Nenhuma receita no mundo é universal. Tem que ter algumas variações, porque cada tipo de farinha, cada tipo de espécie de trigo você comprar e etc. vai ter interferência no tipo de hidratação que a massa vai ter. Então pode ser que ela fique um pouquinho mais seca, um pouquinho mais mole, não tem problema. Um pouquinho seca, um pouquinho de água mais, um pouquinho mais mole, um pouquinho mais de farinha de trigo. E adequa a massa, a textura normal que todo mundo conhece, que tem que ficar lisa e que ela não fique pegajosa no toque da mão, né? Que é a textura padrão que todos têm que ter. Então aqui já está um plástico filme, bonitinho. Vou deixar aqui em cima de no caso eu estou assando um pão aqui em casa já, vou deixar aqui perto do forno, que tá um lugar bem quentinho para ele ficar mais fácil e mais rápido. Então aqui a massa ficou mais ou menos 40 minutos num lugar quente, etc. Então vamos fazer aqui, nós temos um pano, vamos jogar a farinha nele aqui para facilitar a massa não grudar nele. A farinha aqui na massa também. O primeiro passo é nós vamos abrir um pouco a massa para facilitar aqui depois. A massa abrir um pouco, nós vamos passar aqui para a mão. Vamos começar a abrir ela. Pegando sempre devagarinho.
consegue perceber que o centro da massa começa a ficar bem transparente, tá vendo? Essa hora que você pode deixar ela aqui mais pro lado. Nós vamos puxando agora com a mão. Aqui bem delicadamente, vamos puxando as bordas. Repare que o centro vai ficando bem fino. Você consegue já ver os quadradinhos no fundo, mas as bordas são bem grossas. Então a tática aqui é você pegar a borda, você puxar, como estica ela levemente, passa pro lado. Você vai esticando e puxando. Sempre, não puxa com as unhas, você puxa sempre com o ponto do dedo ou com as costas da mão também. Você vai se puxando devagarinho, que a massa naturalmente ela vai esticando. A massa ficou super fina. Vamos fazer agora que nós vamos cortar as laterais dela. Essa parte mais grossa da massa nós não vamos querer ela no nosso strudel. Muito bem, agora a primeira tática que nós temos uma manteiga derretida. Nós vamos pincelar a manteiga durante toda a massa. Essa manteiga aqui vai fazer que a massa mais ou menos folheie, vamos dizer assim, né? Ela vai separar na hora que você for assar. A água que tem na manteiga ela vai evaporar durante o cozimento e vai separar as camadas, vai ficar uma massa mais crocante, mais interessante. Além, claro, se usar manteiga de boa qualidade também dará sabor ao seu strudel. Então aqui eu tenho duas maçãs com amêndoas. Vamos acrescentar aqui. Vamos polvilhar um pouco de açúcar. Aqui no caso vai a gosto, né? Canela. Aqui tem algumas uva passas que eu deixei com rum por mais ou menos uns 40 minutos, mais ou menos, só para ele dar um sabor aqui um pouco diferente. Nós vamos acrescentar aqui. O recheio do strudel em geral você pode fazer da maneira que você queira, né? Tanto salgados como doces. A intenção principal dele é que o recheio se tenha um pouco mais firme. Como alguns gente também acrescentam aqui na hora também um pouco de chantilly, bem pouquinho durante a massa também para ficar um pouco mais úmido, etc. As variações são enormes, na verdade. Então depois disso aqui nós vamos fazer a primeira dobra aqui do nosso strudel. Isso aqui começa aqui lá, nós vamos jogar ele pro lado aqui, fazer a nossa finalização aqui da massa. Show de bola. Aí a pontinha aqui nós vamos cortar ela fora também aqui, vamos dobrar para baixo. Fechou bem. Para baixo. Tá aqui o nosso strudel, show de bola. No caso, como esse strudel ele é bem pequenininho, eu posso carregar ele com a mão naturalmente, ou se você fizer um menor ainda, que ele abre em um pano só também, você pode ajudar a carregar ele com um pano para ficar mais fácil dele segurar. Mas aqui não vai ter muito erro não, então eu posso colocar ele aqui direto aqui. Então, por último, nós vamos acrescentar aqui manteiga de novo por cima da massa. Então, aqui no caso, ele vai a 170 graus por mais ou menos 10 a 15 minutos. É claro, tem variações enormes do forno para forno, etc. Mas a intenção é que ele doure bem. Então, até que ele doura bem é que é o ponto que ele vai estar no jeito. Essa massa strudel é excelente também para congelar. Tanto ela pré-pronta, como eu fiz agora, como também depois de assar também. As duas maneiras, para você esquentar ela ou para assar de novo, frisa direto para o forno, seria um problema, até ter uma cor legal. E no caso, como ela já está pré-assada, temperatura mais baixa, somente até ela esquentar, legal, tá uma cor bacana também por fora. E essas duas maneiras são muito simples. E os recheios, algumas variações, como também podemos fazer os frutos salgados também. Eu vou colocar também no site lá, tem um link na descrição aqui embaixo. Eu tenho um post bem legal, bem bacana lá com explicações variadas. Beleza? Então vamos cortar aqui o nosso espetáculo. Ó, show de bola, né? Que as cascas se separaram bastante, como diz a manteiga, faz que as camadas se separam, né? Fica bem crocante, etc.
Show de bola, demais na conta. É isso aí, não esqueça de clicar no link aqui abaixo, tem uma descrição do vídeo, estão todos os detalhes, a receita, algumas variações e tudo mais, algumas explicações mais detalhadas sobre a massa, que é muito tranquilo de fazer em casa, e um espetáculo de sabor, né? Espero que gostem do nosso próximo vídeo.